Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja sobre a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira chegou e nós já estamos aí no quinto dia do propósito de oração e jejum. E hoje eu quero trazer uma palavra poderosa de como que o Espírito Santo de Deus ele age no nosso meio, principalmente quando nós consagramos a nossa vida a Deus através da oração e através do jejum. Hoje estou gravando esse vídeo até um pouco mais cedo porque hoje é um dia muito especial também. Daqui a pouco já estou indo para a maternidade juntamente com a minha esposa e daqui a pouco nosso querido Benício, nosso filho, já estará aqui com a gente para a glória do nosso Deus. Então, por isso eu quero trazer aqui uma mensagem, uma oração, abençoando a sua vida, porque eu creio que Deus há de abençoar no nome do Senhor Jesus. E falando a respeito do jejum e da oração que nós estamos, se você tiver dúvida a respeito da oração, a respeito do jejum, você pode também colocar aí seu comentário, como começar, o que comer, como que você deve fazer este jejum. Uma vez interrogaram Jesus a respeito dos seus discípulos, por que eles não jejuavam. Aí em Mateus capítulo 9, no versículo 14, a Bíblia diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus foi muito claro na sua explicação quando foi interrogado sobre o jejum. Os discípulos não jejuavam, então logo os discípulos de João o interrogaram, ou seja, perguntando por que nós jejuamos, os fariseus jejuam também, e os teus discípulos eles não fazem jejum. Então Jesus explicou dizendo que aquele momento era um momento de festa, um momento de alegria, um momento de se alegrar. Aquele tempo era o tempo em que não havia necessidade deles realizarem o jejum. Então Jesus, quando ele explica a respeito da necessidade de jejuar na ausência dele, porque ele disse, olha, enquanto eu estou aqui, o noivo está aqui, não há necessidade de jejuar. Mas dias virão em que eles terão que jejuar. Isso serve para nós, porque quando nós entendemos pela palavra de Deus, ou seja, que esses dias, porque o mundo em que nós vivemos, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então nós vivemos num mundo onde há carnalidade, onde há pecado, onde há, ou seja, tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, as fraquezas e tantas paixões, tantos desejos que muitas das vezes nos acompanham, que se nós não nos consagrarmos a Deus, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos para quebrantar a nossa carne, nos aproximar mais do noivo de Cristo, nós não iremos conseguir vencer o pecado, vencer as tentações e vencer as paixões que há nesse mundo. Por isso, há uma necessidade de todo cristão ele fazer um jejum, uma consagração, porque assim ele se aproxima mais de Deus, ele se fortalece mais, e na hora da tentação, na hora que o inimigo se levantar, ele vai estar firme, forte para combater o bom combate e vencer aquela paixão, aquela tentação e até mesmo sobressair aquela cilada do inimigo. Como Jesus, após jejuar e orar 40 dias, o inimigo veio até ele, mas ele venceu pela palavra e pela consagração através do jejum que ele realizava. O jejum também ele é importante para a missão.
toda pessoa que ela deseja fazer a obra de Deus, servir a Deus, seja um obreiro, um missionário, um pastor, ele precisa primeiro receber uma direção do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus foi preso, quando esteve com os discípulos, ele os alertou para isso. Jesus disse: olha, vai acontecer isso, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E Jesus marcou um ponto de encontro. Jesus pediu para que eles estivessem em Jerusalém, porque ali eles iriam receber o Espírito Santo. É impossível a obra de Deus ser realizada sem a presença do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo tenha nos designado para realizar a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. Por isso é importante a consagração a Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia fala que todos eles estavam ali reunidos e o Espírito de Deus veio sobre eles, aonde eles foram completamente tomados pelo Espírito Santo para que eles pudessem ser enviados para realizar e fazer a obra de Deus. Então, toda pessoa que deseja fazer a obra de Deus, ela tem que ter uma vida de oração, de consagração a Deus, e ela precisa receber uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos dirigir para que possamos realizar o serviço, a obra missionária que o Senhor está nos designando. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vou falar um pouco aqui de Barnabé e Saulo, a Bíblia diz assim, fala a respeito da igreja da Antioquia, e a Bíblia fala em Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Primeiro que nós olhamos pela palavra de Deus que na igreja da Antioquia havia mestres, profetas. Toda a igreja ela precisa ter mestres, profetas, homens de Deus que ensinem a palavra. Ensina a pessoa a jejuar, ensina a pessoa a orar, ensina a sã doutrina da palavra de Deus. A pessoa ela vai ali na igreja para que ela possa adquirir o conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que é importante nós congregarmos, nós termos a nossa igreja, o nosso pastor, a nossa congregação e termos ali mestres, homens de Deus, mulheres de Deus que serão usados por Deus para nos instruir, para nos guiar dentro da palavra de Deus. No versículo de número 2, a Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós percebemos aqui que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, e de repente o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo disse, olha, agora eu quero que separe Barnabé e Saulo para que eles possam fazer a obra que eu tenho chamado eles para fazer. O que acontece quando você se consagra, quando você faz um jejum, quando você busca o Espírito Santo de Deus? Deus vai colocar no seu coração o desejo de fazer a obra de Deus, de realizar a obra de Deus. O Espírito Santo vai confirmar isso no teu coração. É algo que é dado por Ele, não vem do homem, não vem, ou seja, de uma emoção, é algo que vem quando você consagra a sua vida a Deus. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai confirmar no teu coração para que você possa fazer a missão, para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. No versículo 3 a Bíblia diz, então jejuando e orando, impondo
sobre eles as mãos os despediram. Então, eles estavam ali em consagração, eles estavam em jejum, orando, receberam a bênção. Imposição de mãos é a bênção. Quando é que nós podemos, por exemplo, dar ouvidos ou dar atenção para aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus? Primeiro, Deus não faz nada exclusivamente vindo de uma única pessoa. Tudo que Deus faz é através do Espírito Santo, e tudo que Deus faz é através da igreja unida com o Senhor. Nós percebemos pela palavra de Deus que a igreja, ela estava unida. Paulo estava unido, eles estavam unidos ali, e debaixo de uma direção da igreja, debaixo de uma direção do Espírito Santo, é que foi decidido, e ali eles receberam a imposição de mãos para que eles pudessem ser enviados. Há muitas pessoas que fazem a obra de Deus de qualquer jeito. Ela não recebe a bênção do seu pastor, ela não recebe, ou seja, uma direção da sua igreja, ela não recebe, ou seja, de repente ali, aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes a pessoa ela quer fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e é algo, meu irmão, que não dá certo. Quando você não é enviado, quando você não recebe uma bênção de Deus sobre a sua vida, não tem como a obra, o seu ministério, ele prosperar. Seja para obreiro, seja para pregador, missionário, apóstolo, bispo, seja para que for. Nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus e da bênção da nossa igreja, no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então ali eles começaram a pregar a palavra de Deus, sendo usados por Deus até um determinado tempo, e Paulo foi abrindo igreja juntamente com Barnabé, pregaram, curaram os enfermos, expulsaram os demônios. Eles foram muito usados por Deus na missão que Deus havia colocado sobre as suas mãos. Ô meu irmão, quando você ora, se consagra, quando você recebe a direção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, e tudo isso vem através da oração e do jejum e da consagração a Deus, não há como dar errado. Deus te dá o poder e a autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Deus, ele dá a mim e a você a vocação para que possamos pregar a palavra de Deus. Deus vai chamar cada um para uma missão. Uns ele chama para ser pregador da palavra, outros ele chama para ser um ministro de louvor na igreja, outros ele vai chamar para ser um evangelista, outros ele vai chamar até mesmo para cuidar das crianças, outros ele vai chamar para cuidar dos jovens da igreja, para cuidar dos idosos, do grupo de intercessão, e assim por diante, para cuidar das mulheres, para cuidar dos idosos. Então, cada um vai receber de Deus uma vocação, um chamado, para que ele possa ir por todo o mundo e pregar o evangelho. E a igreja, ela é composta com um grupo de pessoas. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Precisamos do Espírito Santo e precisamos da igreja, da bênção da igreja, porque a igreja unida nós iremos aí, ou seja, ter o poder para abençoar as pessoas. Então, eu quero orar, eu quero orar juntamente com você, para que Deus ele possa abençoar a sua vida e que você que está nesse propósito de fé e de oração possa ir receber de Deus uma direção para realizar a obra de Deus no nome do Senhor Jesus. Então perceba que sem o Espírito Santo é impossível alguém ser enviado para fazer a obra de Deus. E a confirmação vem quando você jejua, ora e se consagra ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu oro com cada pessoa que está aqui comigo
E eu peço ao Senhor, Deus, visita, toca na vida de cada uma delas, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus, nós repreendemos todo o mal e que todo e qualquer levante do diabo caia por terra no nome de Jesus. Meu Deus, hoje nós estamos no 5º dia de jejum e oração, consagrando a nossa vida ao Senhor, e eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, Pai, nesse dia de hoje. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada lar, cada casa, cada família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso ministério, a nossa igreja, que o Senhor confirme a vocação, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, sem a tua presença não existe igreja. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, precisamos do Senhor sobre a nossa vida para que possamos ser guiados pelo teu Espírito. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que está conosco todos os dias de nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Jesus, por esse propósito, por essa consagração, e eu creio que o Senhor já nos deu a vitória. Pai, eu oro abençoando a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ô meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. E amanhã já teremos aqui uma boa notícia, hoje mesmo, né? Daqui a pouco já estarei indo aqui para a maternidade junto com a minha esposa. Ore por a gente, ore pela minha família, coloque a minha família diante de Deus nas suas orações e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Forte abraço do pastor Douglas, Deus te abençoe.